Olá pessoal, tudo bem? Nesta aula nós estudaremos o teorema do confronto, também conhecido como teorema do sanduíche. Então, este é um resultado importante para a gente, porque vai nos auxiliar muito nos cálculos de limites. Então nós teremos basicamente o seguinte: nós estudaremos o teorema do confronto. Ou sanduíche. Então, nós teremos o seguinte, pessoal: quais são os elementos, né, que entram nesse teorema? Nós teremos uma função f menor ou igual a uma função h menor do que ou igual a uma função g. Então, nós teremos aí três funções, tá? f menor do que h menor do que g. A função h aqui está entre as duas, é justamente a função que nós queremos analisar. A função h é aquela função que nós queremos calcular o limite, tá? O trabalho que nós teremos é justamente identificar quem vai ser a função f no problema e quem vai ser a função g. Tá? A gente vai analisar se nós observarmos que a função f ela tem um limite L, quando o x tende para um número P, e que a função g ela também tem o mesmo limite, ela tem um limite L, quando o x tende para P, ou seja, o limite dos valores das funções, né, que estão nos extremos coincidem, então o que o teorema do confronto nos garante é que a função que está no meio, a função h, ela tem o mesmo limite, né, o limite L. Tá? Então, esse resultado é muito importante, ele vai nos ajudar no cálculo de limites. E, geometricamente, o que nós temos é o seguinte, pessoal. Então, vamos analisar o que ocorre. Então, vamos observar o gráfico das funções. Então, digamos que eu tenho aqui o eixo x, eixo y, aqui o número real p e o limite L. A função f é a função que tem o menor valor. O gráfico dela vai estar aqui abaixo do gráfico das outras. Então, ela vai ter um comportamento desse tipo. Ela vem aqui se aproximando do limite. Claro, ela se aproxima para valores próximos do P. Depois, ela pode muito bem, né, se afastar. Então, é um comportamento local. Então, eu tenho aqui a função f. Eu tenho a função g, é a função que tem o maior valor. O gráfico dela vai estar acima do gráfico das outras. Ela vai ter um comportamento assim. Ela vem aqui, o gráfico, se aproxima do limite, né, para valores próximos do P. O valor da função g tem que estar próximo do L, que é o limite. Depois ela pode muito bem se afastar. É o gráfico da função g. E a função h, ela está compreendida entre as duas. Então o gráfico dela vai ter um comportamento assim. Ela pode oscilar, mas sempre entre o gráfico das duas outras funções, né, que é o gráfico da função h. E o que a gente observa, né? Como o limite da função g é o mesmo que o limite da função f, os valores coincidem, então é como se a função g e a função f viessem controlando a função h. Claro, ela pode, né, oscilar um pouco, mas sempre espremida entre a função g e a função h. E elas vêm se aproximando do limite, né, do L, quando o x tende para o P, e não tem jeito, né, pessoal? A função h ela vai se aproximar para o L também, carregada pela função g e pela função f. Então, o limite da função h vai ser o mesmo quando o x tende para o p. Tá? Então, geometricamente, é isso que acontece. A função g e a função f elas vão espremendo e controlando a função h. É por isso o nome teorema do confronto ou teorema do sanduíche. Né? Ela está apertadinha aí entre as duas funções. Então, esse é um resultado importante. Vamos observar como que eu demonstro esse resultado. Então, deixa eu fazer aqui o enunciado formal, o teorema. Então, o enunciado é o seguinte: sejam
f, g e h, funções reais, né, de um subconjunto dos números reais em R. E o limite da f, limite de f de x, quando x tende para P, vai ser igual ao limite da g, como a gente discutiu anteriormente, o limite da g, quando x tende para P. Isso é um número real L, então o que eu estou dizendo aqui é que o limite da f é o mesmo limite da g, quando o x se aproxima do P. Se f de x é menor do que ou igual a minha função h de x, menor do que ou igual a g, para todo x no domínio, né, das funções, então no meu conjunto I, menos o ponto P. Por que eu vou fazer isso? Porque não me interessa, né, no limite, nós não estamos interessados no x igual a P. Então não precisa a gente olhar para o x igual a P. Eu quero entender o comportamento da função para valores próximos de P e não iguais. Não precisa ser igual. Então vou pedir que o x seja diferente de P. Então, o que eu estou dizendo? Eu tenho três funções, a função f, a função g e a função h, e a função h está compreendida entre as duas, entre a função f e a função g. Então, olha só o que o teorema nos garante. Então, o limite da função h, quando o x tende para P, é igual a L também. Não tem jeito, o limite tem que coincidir. Então, como que eu mostro este resultado, pessoal? Então, vamos provar o resultado usando a nossa definição formal de limites. Prova. Bom, como o limite da função f é o L, nós temos o seguinte, dado epsilon, aquele nosso intervalinho em torno do limite, dado epsilon, é o comprimento, né, do intervalo, para a minha função f eu consigo um delta, né, então existem, né, para a função f eu consigo um delta, que eu vou chamar de delta 1, para a função g eu consigo um delta 2, de modo que quando o x pertence ao domínio da função e 0 é menor do que o módulo de x menos p menor do que delta 1, o que vai acontecer? Lembrando que essa desigualdade está me dizendo o seguinte, a minha função, o meu x, ele está no intervalo de centro P e raio delta 1. Então, o que acontece? O limite L menos epsilon é menor do que f de x, menor do que L mais epsilon. Lembrando também que essa desigualdade quer dizer o quê? Que a função, os valores que a função assume, estão sempre no intervalo de centro L e raio epsilon. Então é isso que eu obtenho. E claro, para 0 menor do que o módulo de x menos p menor agora do que o delta 2, o que a gente vai ter? Que o L menos epsilon é menor do que g, porque agora eu estou olhando para o limite da g de x, menor do que L mais epsilon. Agora o que a gente vai fazer? A gente vai pegar o nosso delta que vai servir para a função h. O que eu vou pegar? Eu vou pegar o delta como sendo o menor desses dois, o menor que delta 1 e delta 2. Por exemplo, se o delta 1 é menor do que o delta 2, o meu delta vai ser o delta 1. Tá bom? Então a gente vai pegar o menor deles. Por quê? Porque eu quero um intervalo que tem um menor comprimento. Então, se o intervalinho em torno do P tem um menor comprimento, essas duas desigualdades vão ocorrer ao mesmo tempo. E aí a gente vai desenvolvendo. Então, nós teremos o seguinte, some, então tomando delta igual ao mínimo. O mínimo entre quem? Entre delta 1 e delta 2. Vou pegar o menor deles. O que vai acontecer? Quando x pertence ao meu conjunto I, que é o domínio, e 0 menor do que o módulo de x menos p, menor do que o delta, como o delta é menor que os dois, ó, aquelas duas desigualdades elas ocorrerão simultaneamente.
aquelas duas desigualdades, né? Então, nós teremos menor do que o delta. Então, olha só o que vai acontecer. L menos epsilon é menor do que f de x. Só que, por hipótese, a função f é menor do que a h, menor do que ou igual a h de x. A função h é menor do que ou igual à função g. E a função g é menor do que L mais epsilon, porque o meu delta ele é o menor daqueles dois. Então, aquelas desigualdades elas ocorrem simultaneamente. E olha o que a gente ganha. Olha só o que ocorre aqui com a função h. A função h vai ser maior do que L menos epsilon, menor do que L mais epsilon. O que essa desigualdade está dizendo para a gente? É que h de x, ou seja, os valores que a função assume nesse intervalinho em torno do p, estão sempre caindo dentro do intervalo de centro L e raio epsilon. O que isso quer dizer? É que o limite, ou seja, o limite da minha função h, quando x tende para p, realmente é o número L. Né? Então, nós mostramos aqui que não tem jeito, né, pessoal? Se os limites nas extremidades coincidem, a função do meio vai ter o mesmo limite. Bom, dito isso, vamos verificar como que podemos aplicar esse resultado nos exercícios. Então, a primeira aplicação que eu separei para vocês é a seguinte. Ó. Então, eu quero uma função, eu tenho uma função, seja h, uma função, tal que, olha só o que a função h cumpre, menos x ao quadrado mais 3x é menor do que ou igual a h de x, menor do que ou igual a x ao quadrado menos 1 dividido por x menos 1. O que eu quero? Eu quero que calcule o limite quando x tende para 1 da minha função h. Você pode pausar o vídeo, tentar resolver e depois retornar. Espero que você tenha feito isso mesmo, tá? Então vamos lá. O que a gente vai fazer? Identificar, para aplicar o teorema do confronto, nós vamos identificar quem é a função f e quem é a função g. Tá? Então veja que a função dada por menos x ao quadrado mais 3x é a minha função f, a f de x. A função g é essa outra função que é um quociente, uma divisão, um g de x. Vamos só ajustar a função g. Então g de x é igual a x ao quadrado menos 1 dividido por x menos 1. Então veja que o numerador x ao quadrado menos 1 é um produto notável. Qual é o produto notável? Então, essa expressão do numerador é o quê? É a diferença de quadrados, né? X ao quadrado menos 1 ao quadrado. Então, nós podemos fatorar assim. Vai ficar o produto da soma pela diferença. X menos 1 vezes x mais 1. Então, dividido por x menos 1. Como x menos 1 é diferente de zero, né? Então, nós podemos dividir, ficando assim, g de x igual a x mais 1. Expressão muito mais tranquila da gente calcular o limite. Então, nós teremos, qual é o limite da função f? O limite da minha função f, quando x tende para 1, é igual. Só substituir. Então, vai ficar menos 1 ao quadrado mais 3 vezes 1. Aqui vai ficar 3 menos 1, 2. O limite da g, o limite quando x tende para 1, da minha função g de x, é igual. Só substituir também. Vai ficar 1 mais 1 é igual a 2. Ou seja, nós verificamos que os limites aqui nas extremidades coincidem. Então, o que o teorema do confronto nos garante? Que o limite da função h, quando x tende para 1, é igual a 2. Então, veja como eu aplico o teorema do confronto para calcular o valor do limite da função h indiretamente. Então, eu não conheço, nem sei qual é a expressão da função h. Mas se ela satisfaz essa relação, eu consigo calcular tranquilamente. Por quê? Porque nós verificamos que o limite da função f é 2 e o limite aqui da função g também é 2. Os limites nos extremos coincidem.
Então, nós garantimos assim que o limite da função h, quando x tende para 1, é 2. Então, vamos fazer mais um exemplo. Então, o exemplo 2. Mostre que o limite, quando x tende para 0, de x ao quadrado vezes o seno de 1 sobre x é igual a 0. Nós vimos, pessoal, na nossa aula anterior das propriedades de limites, nós vimos outra maneira de calcular esse limite. Nós vimos como? Nós vimos o seguinte. Aqui eu tenho a função x ao quadrado, né? Ela é uma função que quando x tende para 0, o valor dela é 0, o limite é 0. E a função seno, ela é limitada. Então, quando eu tenho uma função que tende para 0 e a outra é limitada, o limite do produto é 0. Agora a gente vai ver o seguinte, como eu uso o teorema do confronto para mostrar que esse limite de fato é 0. Então, como que eu posso fazer isso? Bom, a função seno, ela é limitada, não é? Menos 1 é menor do que ou igual ao seno de 1 sobre x, menor do que ou igual a 1. Então, a função seno ela oscila entre menos 1 e 1. Se eu multiplico essa expressão por x ao quadrado, nós teremos menos 1 vezes x ao quadrado, menos x ao quadrado. Menor do que ou igual, aqui no meio vai aparecer x ao quadrado vezes o seno de 1 sobre x, menor do que ou igual a 1 vezes x ao quadrado, que é x ao quadrado. Observa, menos x ao quadrado, pessoal, é a minha expressão para a função f. Aqui é a minha função f de x. X ao quadrado é a expressão para a minha função g, no enunciado do teorema do confronto. Então, eu tenho a função f, a função g aqui nos extremos. Aqui, x ao quadrado vezes seno de 1 sobre x é a função h. Ela está compreendida entre as outras duas. Então, nós teremos o seguinte, pergunto para vocês, qual é o limite da função f quando x tende para 0? É 0. Vai para 0. Qual é o limite da função g quando o x tende para 0? Também é 0. Então não tem jeito. O que o teorema do confronto nos garante? Que o limite da função h também é 0. É o valor dos extremos. Né? Os extremos vão se aproximando de 0. A função que está no meio tem que tender a 0 também. Então, de um modo muito simples, a gente consegue verificar o valor desse limite. Muito bem? Vamos para o último exemplo. O exemplo 3, eu tenho o seguinte. Seja f de R em R, tal que, então uma função, tal que o módulo de f de x é menor do que ou igual a x ao quadrado, para todo x. Para todo x pertencente ao conjunto dos números reais. Calcule o limite de f de x quando x tende para 0. Ora, pessoal, essa desigualdade, módulo de f de x menor do que ou igual a x ao quadrado, ela é equivalente a dizer o seguinte, que f de x é menor do que ou igual a x ao quadrado e maior do que ou igual a menos x ao quadrado. Então, essa desigualdade envolvendo o módulo ela é equivalente a esta outra. Observem, aqui claramente a gente já verifica quem que tem que chamar de f e quem que tem que chamar de g. Então, a função f é a menor, f de x. A função g é a maior, g de x. O limite da função f é quanto? Quando x tende para 0. Veja que eu sempre estou analisando, né? Ó, x tende para 0, é o limite que eu quero. Então, eu vou fazer a função f tender para 0. O x, né, da função f tender para 0, isso aqui vai para 0. A função g, quando o x tende para 0, também é 0. Então, a função f, pelo teorema do confronto, qual é o limite? O limite de f de x, quando o x tende para 0, vai ser o valor que coincide nos extremos. Então, o limite tem que ser 0 também. Então, muito boa. Essas aplicações são muito boas, muito interessantes, né, pessoal? A gente vê o poder do teorema do confronto, né? A gente não precisa nem conhecer a função, né? De modo indireto, se eu consigo identificar quem é a função f, quem é a função g, a gente consegue calcular o limite, né? Claro, desde que esses limites nos extremos coincidam. Espero que vocês tenham gostado.
do nosso teorema e das nossas aplicações. Até a nossa próxima aula. Um grande abraço.